Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos para mais uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Mas antes do Senhor morrer e ressuscitar, ele passou por algumas provações, ele passou por muitas perseguições. Eu quero começar dizendo que quando criança, cerca de 2 anos, ele já começou a ser perseguido. Já tentaram parar o Senhor ali, já tentaram parar o ministério do Senhor ali. Ali estava o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei de Israel, o Deus vivo manifestado em carne. Herodes, com o seu decreto, mandou assassinar todas as crianças naquela faixa etária de 2 anos, para eliminar o Messias, aquele que dizia já nas Escrituras, o desejado de todas as nações. Então Herodes tenta parar o Senhor. Tentou, mas não prevaleceu. Tentou, mas não conseguiu. Aleluia. Mais para frente, quando o Senhor Jesus, com cerca de 30 anos, ele iniciou o seu ministério. Ele entra na sinagoga. Ele começa a dizer: O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para pregar aos cativos e contritos de coração. E ali o Senhor começa a recitar, Isaías 61. E ali, naquele momento, estava se cumprindo essa passagem, essa escritura. Mas aqueles homens não compreenderam. O que eles fizeram? Tentaram parar o ministério do Senhor Jesus. Novamente nós podemos ver isso. Tentaram jogar o Senhor num penhasco. Tentaram parar o ministério dele. Tentaram matar o Messias. Mas não puderam. Porque ainda não era chegada a hora. Depois, novamente mais para frente, eles tentam apedrejar o Senhor. Mas o Senhor passou no meio deles, sem eles perceberem. Não conseguiram. Mas eles tentaram, mas não conseguiram. Porque ainda não era chegada a hora. Aleluia. Porque tinha que se cumprir a palavra do Senhor. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela não passa. Aleluia. Mais para frente, podemos ver que eles tinham muita inveja do Senhor. Eles tentaram parar o Senhor de várias maneiras, mas não puderam. Mas chegou o momento que Judas entregou ele. Naquele momento, sim. Aquele era o momento. E o Senhor foi entregue nas mãos dos pecadores. E ali ele padeceu. Ali ele padeceu no meu e no teu lugar. Ali começou o sofrimento dele. Aquele sofrimento que era para mim e você sofrer. Aquela morte que era para eu e você sofrer. Então podemos ver que o Senhor ele foi crucificado. Se cumpriu tudo a respeito do Senhor. Ele foi morto. As pessoas ao redor do Senhor, aqueles que tinham inveja do Senhor, aqueles que odiavam o Senhor, aqueles que não amavam ao Senhor Jesus, eles ficaram alegres, felizes e contentes, porque agora aquele que estava pregando, aqueles a qual eles tinham inveja, estava morto ali na frente deles, pendurado naquela cruz. E todo aquele sangue escorrido naquela madeira e naquele chão. Eles pensaram: agora paramos ele.
agora ele não pode fazer mais nada. Mas quando o Senhor, ele entrou lá no seio da terra, a morte, até então a morte conseguia deter todos os homens e mulheres que entravam naquele lugar, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória do Senhor. E a morte, ela tinha poder sobre todos. Mas quando o Senhor Jesus entra naquele lugar, a morte percebeu que ele era diferente, que o espírito daquele que entrou, chamado Jesus, era diferente lá naquele lugar. A morte viu que ele não tinha mancha, que ele não tinha mácula, que ele não tinha pecado, e ela não tinha força para deter. Talvez ela tentou deter o Senhor de várias maneiras, mas ela não conseguiu segurar, não conseguiu deter o Senhor. E ali o Senhor pregou aos cativos naquele lugar. Quando completou-se 3 dias e 3 noites, o Senhor, já com a chave na mão daquele lugar, ele sai daquele lugar e ele ressuscita. E a morte viu e não pôde fazer nada, porque quem está no controle agora é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Agora o Senhor tem a chave da morte e da morada dos mortos. E agora o seu corpo, que estava lá estendido naquela pedra, naquele sepulcro, com a porta fechada, agora ele ressuscitou, como os anjos disseram. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Porque vocês procuram um vivo entre os mortos. Aleluia! Ele vive para todo sempre, está vivo. Aleluia! Assim como o Senhor Jesus, ele sofreu, ele padeceu, ele sofreu perseguições. Ele disse, se me perseguiram, vos perseguirão também. Ele diz para a igreja, aleluia. Nós devemos dar graça em todos os momentos, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Porque o nosso Deus, ele está vivo. E ele tem poder para nos socorrer. Porque o nosso socorro vem do Senhor. E podemos ver que a igreja, no passado, ela sofria, a igreja primitiva, ela sofria. Talvez a igreja achava que só ela, naquele lugar ali em Jerusalém, na Judéia, em Israel, toda aquela região ali, talvez a igreja pensava que só ela ali, naquele lugar, sofria. Mas não, Pedro mostrou, está escrito aqui, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos em todo o mundo. Pedro mostrou para a igreja, olha, meus amados, todos os irmãos que fazem parte da igreja que estão espalhados nesse mundo, estão sofrendo também, juntamente com vocês, porque eles morreram para esse mundo e estão vivendo para Cristo. Aleluia, Jesus! Nós devemos sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Aleluia! Porque ele foi morto, ele derramou seu sangue para nos salvar e ele está vivo. Então vamos continuar firmes, com paciência, nessa rocha poderosa que é o Senhor Jesus, como diz a palavra, que todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, mas a casa não caiu. Por que a casa não caiu? Porque está firmada no Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! O inimigo pode te perseguir, mas não vai prevalecer. O inimigo pode lutar contra a tua vida, mas não vai prevalecer. O inimigo pode te causar dor, mas não vai prevalecer. Aleluia! É um sofrimento, é uma tribulação momentânea, pequenininho. Nada se compara com o que há de vir. Aleluia! Aquilo que os olhos do homem não pôde ver, aquilo que não subiu ao coração do homem, isso o nosso Deus tem preparado para mim e para você. Continua firme, porque o nosso Deus não está morto. Aleluia, Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele vive para todo o sempre. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que o Senhor Jesus possa abençoar a tua vida, a tua semana, a tua família, e que através dessa palavra você seja edificado juntamente comigo.